Olá, nós estamos no estudo de número 21 do curso Creio e Pratico, que espelha o breve catecismo de Westminster. Nós estamos nesse estudo 21 que tem o tema O Redentor dos Escolhidos de Deus. Redentor na teologia é uma palavra usada para um libertador do estado de pecado trazido pelos primeiros pais, Adão e Eva. A palavra é usada, por exemplo, no Antigo Testamento, em Isaías 63, no verso 10, quando o profeta diz: "Mas tu és o nosso pai. Abraão não nos conhece, Israel não nos reconhece, mas tu, ó Senhor, és o nosso pai, nosso Redentor, é o teu nome desde a antiguidade." No Novo Testamento, o nosso Redentor é Jesus. Ele é chamado de Senhor por causa da sua soberania, do seu domínio. No discurso de Pedro perante Cornélio, Pedro então diz: "Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos", diz o apóstolo Pedro em Atos 10, verso 36. Ele também, além de ser chamado Senhor, é chamado também de Jesus, porque ele salvará o seu povo do seu pecado. Veja em Mateus 1, 21, quando os anjos vão dar a notícia do nascimento de Jesus, os anjos dizem: "Ela dará à luz um filho e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles." Então ele é não só Senhor, mas também Salvador. Ele é ainda chamado de Cristo ou Christus, o prometido, o que é ungido pelo Pai com o Espírito Santo, que lhe foi dado sem medida. Também ainda no discurso de Pedro junto a Cornélio, Atos 10, 37 a 38, o apóstolo Pedro diz: "Vocês sabem o que aconteceu em toda a Judeia, tendo começado na Galileia depois do batismo que João pregou, como também Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder." E olha o que ele diz: "Jesus andou por toda parte fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele." Então veja, Deus ungiu a Jesus de Nazaré. Então a pergunta 21 vai dizer: quem é o Redentor dos escolhidos de Deus? A resposta: o único Redentor dos escolhidos de Deus é o Senhor Jesus Cristo, que, sendo eterno, Filho de Deus, se fez homem, e assim foi e continua a ser Deus e homem em duas naturezas distintas e uma só pessoa para sempre. Quais as referências? Quando nós falamos que Jesus é o único Redentor dos escolhidos e que é o Senhor Jesus, nós podemos ler o texto de 1 Timóteo 2,5, onde Paulo diz: "Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem." Então veja, há o seu aspecto aqui divino e o seu aspecto humano. A pessoa de Cristo possui duas naturezas. A pessoa na teologia que é chamado de pessoa teantrópica, homem e Deus. Então Jesus é aquele que tem duas naturezas em uma só pessoa. Em João 1,14, o apóstolo João nos diz: "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai." Então veja que Jesus é o Filho eterno de Deus e que se fez homem, O Verbo habitou entre nós. Verbo, a palavra usada aí é logos, Quer dizer, discurso, palavra,
Então Jesus é a palavra viva de Deus, que Deus enviou. E ele veio exatamente em forma humana. Romanos 9:5, Paulo diz, deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo, se referindo ao povo judeu. Então, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para sempre. Amém. Nessa doxologia, Paulo fala que dos judeus descendem os patriarcas, e dos patriarcas vem então o Cristo, né? Ele é filho de Abraão, né? Como estão nas genealogias de Cristo. Em Colossenses 2:9, nós podemos ler quando Paulo diz, num belo discurso ali no capítulo 2, sobre a pessoa de Cristo, ele diz, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então Jesus está plenamente como Deus e plenamente como homem. Em Hebreus 13, no verso 8, o autor aos Hebreus diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Ter o conhecimento de que Jesus é o Redentor dos escolhidos é muito bom. Porém, o mais importante, olhando essa pergunta 21, a crença no coração é o aspecto mais relevante aqui. A crença da suficiência de Cristo como Redentor dos escolhidos. E eu gostaria de fazer uma pergunta agora e perguntar a você, você já colocou Jesus no seu coração? Você tem colocado Jesus no seu dia a dia? Você tem colocado Jesus na solução dos seus problemas? Aonde entra a graça de Deus na sua vida diária? Ou você vive sem Jesus, ou você tem alguns momentos com Jesus e o resto do dia sem Ele? Então coloque Jesus em todos os segundos da sua vida, em todas as horas, em todos os dias da sua vida. Se você ainda não fez um aceitar o coração para Jesus, eu convido então você hoje a colocar Jesus no seu coração, fazê-lo agora. Vamos orar. Eu gostaria de orar com você, pedindo que o Senhor o abençoe nesta tarefa. Muito obrigado, Deus, porque Jesus é o Redentor daqueles que o Senhor escolheu para crer e para o Deus viver a vida eterna. Muito obrigado por isso, que o Senhor desperte o coração de muitas pessoas diante, ó Deus, destas doutrinas da graça, para que Jesus de fato seja não só no conhecimento redentor, mas também na prática da nossa vida. Ó Deus, faz isto e desperta os corações que ainda dormem. Nós oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.